Eu me chamo Maria Eduardo, sou graduanda do curso de Engenharia Química, orientada pela professora doutora Vivian Madeira, e o trabalho diz respeito a modelos cinéticos de reações heterogêneas fotocatalíticas, onde abrange os seguintes ODSs. A fotocatálise heterogênea é um processo que utiliza radiação UV, ou UV visível, para a ativação de um sólido semicondutor e é muito utilizado na degradação de uma grande variedade de matéria orgânica. A figura mostra o mecanismo de ativação de um semicondutor e as reações nos sítios ativos, onde a fotoativação do semicondutor gera um par elétron-lacuna, e a lacuna forma radicais hidroxilas a partir da dissolção da molécula de água na superfície do catalisador e ou por hidroxilas superficiais. O oxigênio pode capturar elétron da banda de condução, formando superóxido. Este é capaz de oxidar compostos orgânicos e a formação do radical superóxido desencadeia uma série de reações que levam à formação do peróxido de hidrogênio e sua posterior decomposição em produtos da reação. A reação fotocatalítica heterogênea ela envolve algumas etapas, que são a difusão de reagentes para a superfície do fotocatalisador através da camada limite, a difusão dos reagentes nos poros do fotocatalisador, a dissolção de reagentes sobre a superfície sólida, a reação superficial de espécies adsorvidas, a dissolução de produtos da superfície sólida, a difusão de produtos para fora dos poros e a difusão de produtos para longe do catalisador através da camada limite. Aqui temos o diagrama de energia para reações catalisadas e não catalisadas, onde é importante ressaltar que a presença de um catalisador fornece uma sequência alternativa de etapas elementares para realizar a reação química desejada em relação à sequência na ausência dele. Então, se as barreiras energéticas do caminho catalítico são muito menores do que as barreiras do caminho não catalítico, melhorias significativas na taxa de reação podem ser realizadas. Em relação às isotermas de adsorção, aqui temos a reação de adsorção de A, com a seguinte lei de velocidade e com a constante de adsorção no equilíbrio dada pela equação 2, sendo ST o número de sítios totais vazios mais ocupados, a fração de sítios ocupados é dada pela equação 4. Então, combinando 2, 3 e 4 e rearranjando matematicamente, a gente obtém a isoterma de Langmuir, que permite estimar semi-quantitativamente as proporções relativas de moléculas e ou espécies dissociadas na superfície catalítica. Então, aqui a gente tem a isoterma de adsorção de Langmuir, onde para valores de baixa concentração, a fração de sítios ocupados, que está no eixo Y, é proporcional à concentração de A, enquanto que, em altas concentrações de A, a fração de sítios ocupados independe da concentração de A. Isso indica que há saturação dos sítios disponíveis, ou seja, a fração de sítios ocupados é igual a 1. Em relação aos modelos cinéticos, os principais mecanismos de reação geralmente usados nos processos fotocatalíticos são dois: o mecanismo de Euler-Royder e o mecanismo de Langmuir-Schulze. Então, o mecanismo de Euler-Royder é apenas um dos reagentes é dissolvido na superfície, como podem ver na figura, enquanto o outro interage com as espécies adsorvidas diretamente na fase gasosa. E, por fim, ocorre a dissolução do produto, que a gente pode ver nas reações 11 e 12. Em relação ao mecanismo de Langmuir-Schulze, os reagentes são dissolvidos na superfície catalítica, então a reação ocorre e, por conseguinte, há a dissolução dos produtos. Em sua forma mais simples, essa abordagem assume uma reação relativamente rápida, que alcança o equilíbrio de adsorção, seguida por uma única etapa de reação superficial lenta, e é nessa etapa que há a determinação da taxa, como a gente pode ver nas reações 13 e 14. Então, a taxa de reação é dada pela equação 9, e já sabendo a isoterma de Langmuir, a gente pode rearranjar e obter a lei de velocidade global para o mecanismo de sítio único. Tendo uma constante de adsorção baixa, a gente pode escrever essa equação na forma da equação 12, integrando em t igual a 0 e c igual a c0, k, que é a constante de cinética aparente de pseudo primeira ordem, é influenciada pelas variáveis e parâmetros cinéticos que devem ser considerados simultaneamente, e K está diretamente relacionado à taxa de radiação incidente. Aqui a gente tem um quadro que mostra as etapas do modelo Langmuir-Schulze através das reações químicas e também a lei de velocidade supondo reação elementar para cada etapa. Os objetivos foram realizar uma revisão bibliográfica acerca de estudos referentes a modelos cinéticos de reações heterogêneas fotocatalíticas, que já foi feito, bem como realizar estudos sobre a influência e atuação da luz nos diferentes espectros de comprimento de onda, estudar a influência de outros contaminantes no meio relacional e avaliar diferentes modelos de equação cinética. Para a revisão bibliográfica, a fonte de pesquisa utilizada
para esse estudo foi o sistema de dados de biblioteca virtual Elsevier, além de artigos publicados em periódicos. Para a busca de livros e artigos científicos na base de dados, foram utilizadas as expressões fotocatálise heterogênea, efeito da luz nos comprimentos de onda e modelos cinéticos de Langmuir-Shield e Eli-Riddle, e em relação ao critério de inclusão, foram incluídos artigos e livros científicos publicados a partir do ano de 2019. Em relação à influência e atuação da luz em diferentes comprimentos de onda, Shen e colaboradores investigaram os efeitos do comprimento de onda da luz na degradação fotocatalítica da amoxicilina por nanotubos de óxido de potássio e titânio modificados por pontos quânticos de carbono. Como pode ser observado na figura ao lado, a degradação da amoxicilina pelo composto puro e pelo composto híbrido, de ambos atingem um rápido equilíbrio de adsorção. Nota-se que houve uma melhoria na degradação fotocatalítica do contaminante em questão, a partir do composto híbrido atingido 100% de degradação sob um comprimento de onda de 365 nanômetros. A figura mostra o ajuste cinético de pseudo primeira ordem para o material puro e híbrido, onde na tabela ao lado observa-se um R² maior que 0,99, o que corrobora com o ajuste cinético de pseudo primeira ordem proposto pelos autores. Também é possível observar que houve uma diminuição na constante cinética à medida que o comprimento de onda da luz aumentou. Além disso, o fóton com mais energia pode excitar com mais eficiência o elétron da banda de condução do fotocatalisador, separando os pares de elétron. Assim, mais espécies reativas de oxigênio serão produzidas e maior eficiência será na degradação. Em relação à influência de outros contaminantes no meio relacional, Ozawa e colaboradores realizaram um estudo acerca da fotodegradação da ciclofosfamida e ifofosfamida utilizando nanofios de titanato dopado com rutênio em água destilada e águas residuais sob radiação UV-Vis. A tabela apresenta parâmetros físico-químicos de efluentes secundários da ETA. E a figura é possível ver os perfis de degradação, onde não houve adsorção, e os resultados foram melhores quando os poluentes foram usados como soluções únicas. A tabela mostra as constantes de taxa de fotodegradação, coeficiente de correlação de ambos contaminantes em soluções simples e misturadas, onde é possível notar que houve um bom ajuste para o R², confirmando o modelo de pseudo primeira ordem proposto pelos autores, e o composto IF apresentou uma taxa de degradação maior em ambas as matrizes. Em relação à avaliação de diferentes modelos cinéticos, Saed e colaboradores estudaram a síntese e caracterização de alumina carregada com prata e a avaliação de sua atividade fotocatalítica na fotodegradação do azul de metileno. Na figura, observa-se a degradação de 96% com alumina carregada com prata e 16% com alumina. E também é possível observar na figura seguinte que o catalisador apresentou uma boa reutilização por 3 ciclos. As duas abordagens propostas foram o mecanismo de Langmuir-Shield e o mecanismo de Eli-Riddle. A figura mostra a análise cinética por método não linear de mínimos quadrados com o mecanismo de Langmuir-Shield e o mecanismo de Eli-Riddle por diferentes temperaturas, onde rate significa taxa e M a concentração de azul de metileno. Então, a tabela mostra esses parâmetros cinéticos obtidos, onde as constantes cinéticas foram quase semelhantes e os parâmetros cinéticos determinados pelas duas abordagens estão próximos. Assim, os modelos cinéticos de Langmuir-Shield e Eli-Riddle podem ser utilizados para determinar as taxas de reações fotocatalíticas heterogêneas. Entretanto, é imprescindível pontuar que os parâmetros das equações cinéticas dependem fortemente da intensidade da luz. Assim, é de fundamental importância investigar e compreender como a atividade fotocatalítica pode ser influenciada por diferentes comprimentos de onda da irradiação devido à variação na energia do fóton. Além do mais, foi constatado que outro fator que pode influenciar na obtenção das taxas de reações é a presença de outros contaminantes no meio relacional, uma vez que a complexidade de uma matriz como efluente pode explicar a eficiência de degradação dos compostos-alvo. Por fim, ambos modelos cinéticos se baseiam em mecanismos hipotéticos que podem ajustar de maneira satisfatória os mesmos dados experimentais. Por isso, a escolha do modelo de melhor ajuste deve ser pautada entre um coeficiente de determinação aceitável e o número mínimo de parâmetros.